Ao longo da vida vai surgir uma dor chamada crise. Essa crise ela pode ser consequência de uma outra doença chamada depressão, que por muitos é considerada a pior doença. Mas também essa crise ela pode surgir mesmo que você não tenha depressão. Só pelo fato de você ficar pensando muito sobre a vida, eventualmente você vai adquirir ela. E sim, eu tô falando da crise existencial. A crise existencial, ela surge a partir do momento em que você se questione sobre a própria existência. Isso se dá ao fato de você se sentir tão mal e com tanta dor que você se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Será que o problema sou eu? Por que eu existo? Para sofrer? Será que vale a pena continuar vivendo? E são essas perguntas que, infelizmente, podem levar alguém a cogitar ou até praticar coisas horríveis. Mas afinal, qual é o sentido da vida? Bem, a resposta para essa pergunta varia de pessoa para pessoa. Para muitos é estar no topo da hierarquia, ter uma vida tranquila, chefe de um grande negócio, alcançar o céu. Existem inúmeras respostas para cada pessoa, mas no fundo, todos nós sabemos qual é o verdadeiro sentido da vida. E foi Jojo que me esclareceu isso. Ou melhor dizendo, uma personagem. Seu nome? Foo Fighters. Seu nome completo é Foo Fighters, mas ela é chamada pelas iniciais de seu nome, sendo o FF, fazendo referência a uma banda estadunidense de mesmo nome. Foo Fighters é o nome originalmente dado para expressar um acontecimento da Segunda Guerra Mundial, onde havia relatos de pilotos de avião de caça que eles chegaram a ver uma ou mais esferas luminosas no céu, teorizando o surgimento de OVNIs. A palavra Foo significa fogo, e Fu também é uma palavra que tem pronúncia semelhante a Fu ou Fu. Fu significa cheio ou completo, e Fu significa tolo ou louco. The Fool, traduzindo o tolo, é uma carta de tarô. A carta O Tolo pode simbolizar novos começos, otimismo, entusiasmo e a disposição para assumir riscos. Sua aparência, bem, ela pode mudar de aparência a qualquer momento. Sua forma a princípio é de um plâncton que vai se multiplicando. E quanto mais se multiplica, ela acaba tendo essa aparência. E quando eu fui pesquisar, eu descobri que isso tem um nome, chamado de Nu. Sua aparência sendo um humanoide escuro e robótico, com um rosto de uma espécie alienígena. Mas o bom é que essa aparência não dura muito e acaba tendo uma aparência mais amigável de uma prisioneira chamada Eitro. Olha isso, olha como ela é fofa. Ela se apega tanto no corpo dela que mesmo em sua forma original, ela permanece com a aparência da Eitro. Seu stand sendo ela mesma, dado através de um disco criado pelo White Snake, suas habilidades estão ligadas aos plânctons que se multiplicam dentro da água, e por isso ela precisa tomar água constantemente. Uma curiosidade, o copo que ela carrega possui 32 ossos, que é equivalente a quase 1 litro de água. Suas habilidades principais sendo se regenerar, curar partes do corpo de outra pessoa, atirar plânctons, invadir o corpo do inimigo podendo controlá-lo ou destruir por completo dentro dele. Ela também tem uma habilidade de manipular a água até um certo ponto, como naquela vez que ela usou para criar um espelho. Por ela ser um plâncton, ela não possui fraquezas físicas, ou seja, ela pode ser atacada por mordidas, cortes profundos e pode atravessar grades sem nenhum problema. Mas se for por elementos como terra, eletricidade, calor, pode prejudicar e muito ela. E só explicando, como é basicamente o plâncton controlando um corpo de uma pessoa, se por acaso o corpo for atacado, mesmo que em um ponto vital, ela não vai morrer, mas o corpo vai sangrar. E isso prejudica, pois o sangue tem em torno de 70 a 90% de água. Então basicamente quando a FF sangra, é como se ela estivesse perdendo água. E bem, essas são as habilidades da FF, e agora vamos ver como é que ela se sai ao decorrer da história. Tá vindo! Rápido, rápido! Me ajuda com a porta! Tudo que eu tava tentando fazer era trocar o pneu do trator. Eu só toquei nele. Precisamos fechar a porta! Me dá uma mão! Vai logo! Como é pesada! Usa toda a sua força! A gente tá quase lá! Puxa, puxa! Vai, caralho! Vai, puxa! Esse braço não é meu. Que isso, irmão? Eu sei que não é seu. Quem não tava fazendo força era eu e não você!
Essa cena pra mim é muito boa, ela me faz lembrar dos filmes de terror que eu assistia quando era criança. A Jolene, a Hermes e mais 3 garotas se voluntariam em procurar os 2 prisioneiros desaparecidos. E como elas vão passar na parte mais externa do presídio, os guardas obrigam a elas a colocarem um bracelete, que funciona da seguinte forma. O guarda que vai monitorar elas usa um bracelete mestre, que se ficarem muito longe do guarda em um raio de 50 metros, automaticamente o dispositivo que está no braço vai explodir. O guarda montado no seu veículo, junto com as 5 pessoas, vão atrás dos prisioneiros desaparecidos. Nessa busca, as 4 pessoas, incluindo a Jolene e a Hermes, entram em um depósito, onde lá eles encontram o trator que contém os discos escondidos pelo White Snake. Ou Pale Snake, se você assistiu o anime. Porém, o guarda decide vasculhar em outro lugar e chama as garotas. Só que tem algo errado. E disse com todas as letras 5 pessoas. Eu tô falando do chefe, lembra? Ele disse assim. Muito bem, 5 pessoas já bastam. Nós estamos em 6. Até aí poderia ser apenas um erro de contagem, mas essa garota também percebeu que havia 6 pessoas e logo em seguida os braceletes começaram a apitar, pois o guarda tinha sumido. E essa garota estava muito longe do guarda, então... Tá tocando cada vez mais rápido! O guarda foi encontrado e a Hermes estava dizendo que uma delas é a inimiga. Enquanto ela se queixando sobre quem é a inimiga, a lata que estava atrás da Hermes começa a fazer barulho e quando ela vai ver, não tem nada. Ou pelo menos ela não viu direito. E aparece o Nu, que se formou pelas multiplicatas de plânctons. Jolene conseguiu ajudar a Hermes e agora elas tinham que descobrir quem é a inimiga. Jolene, em poucas ideias, já mete a surra em uma. E então elas descobrem que a morena e a de cabelo raspado são as voluntárias. E o que é isso? David Jones? Não é muito... Que isso? Alô, Johnny! Ih, é o Steel Ball Run confirmado. Por fim, é revelado o corpo original da Foo Fighters, a mesma que protege os discos. FF cita o astrônomo Fred Hoyle, onde cita o ditado de que a vida e o intelecto não surgem na Terra, e que já existiam organismos com capacidade de inteligência e memória, e assim como os seres humanos, os plânctons, organismos e animais possuem inteligência. Depois disso, ela sai correndo para tentar esconder os discos e criando todo um ambiente a seu favor, derramando água no depósito. Jolene vai para cima tentando atacar a FF, mas não adianta, ela consegue agarrar Jolene. Porém, Jolene provou ser mais inteligente, uma vez que ela conseguiu ligar o trator com seus barbantes, levando para fora do local. E mesmo em um ambiente que não tem água, FF corre atrás do trator. E quanto mais ela corre, mais o solo tira suas forças, deixando apenas a sua cabeça. Agora, os discos não pertencem mais a você. Perdeu, seu verme! Agora desidrata de uma vez e vira fertilizante pro solo do campo! Jolene? Ao invés da Jolene derrotá-la, ela salvou, pois ela descobriu que a FF não se importa com White Snake. Ela só fez o que fez para proteger a própria existência dada pelo disco, já que foi o disco que deu a inteligência e a habilidade a ela. Foo Fighters admite a derrota e a Jolene encontra o disco do stand do pai. E logo em seguida chega a FF no corpo da prisioneira chamada April. E eu acho engraçado que antes ela estava completamente séria e agora ela parece completamente louca e viciada por água. Fico me perguntando se essa é a personalidade dela ou se ela só age assim quando está no corpo dos humanos. A FF fala que o disco de memórias do Jotaro não estava ali e que agora ela vai estar vivendo no corpo da prisioneira chamada April com o intuito de proteger a Jolene. No episódio seguinte, a FF acha que pode ser divertido brincar de pegar bola e sugere delas jogarem. Nisso vê uma garota postando $100 que elas não conseguem arremessar 100 vezes sem deixar cair. Elas acabam conseguindo e a garota quer apostar mais $1000 para mais 100 arremessos. A Jolene recusa, mas a Hermes e a FF aceitam. E eventualmente a Hermes acaba trapaceando, fazendo com que o stand da apostadora surgisse. FF tenta atirar, mas mostra que o stand é intangível. O curioso é que no mangá é diferente na forma que ela ataca o stand e na forma que o policial aparece para atrapalhar o jogo. Jolene agora está na prisão, toda estourada na calçada, e ainda tem mais 2 inimigos para enfrentar. Mas é aí que chega a FF para salvar o dia, junto com o Anasui. Que viadão bonito, hein? FF atira no velho e ele desvia como se não fosse nada. E com um ataque ele quase afoga a FF, o que é bem irônico. Mas tem que lembrar que a FF está no corpo da April. Se ela estivesse no corpo original, seria bem diferente essa situação. Ela consegue se salvar e ainda consegue atingir um tiro em um idoso de 78 anos que dá um mortal para trás.
Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, me siga por gentileza. Elas descobrem que a habilidade do velho é atacar o ponto de azar enquanto ele caminha na direção segura mostrada pelo dragão. FF tenta atacar, mas o idoso se defende de todos os golpes e ele coloca o braço dele no dragão, que faz com que o braço seja disparado na direção das costas da FF. Ela defende, mas o verdadeiro ataque foi direcionado ao ponto de azar dela, que é quando o óculos perfura a boca dela. E depois disso, o dragão mostra o próximo ponto de azar da FF. Meu ataque foi direcionado para as coordenadas exatas dos seus pontos de azar. Por mais fatal que fosse, foi o corpo que sofreu dano e não o Plâncton em si. E graças a isso, assim que o maracujá murcho abaixa a guarda, a FF consegue acertar 3 tiros. Por mais que os ferimentos do corpo não machucam ela, ela perdeu muito sangue e precisa de água para se recompor. Ela encontra uma mangueira e corre em direção dela, e propositalmente coloca seus 2 braços no dragão para entrar dentro da mangueira, liberando a água do registro. Porém, o ataque mortal já tinha sido definido, e os 2 braços da FF atacam ela própria, fazendo com que ela e a mangueira caíssem para o andar de baixo, onde tem a cadeira elétrica. E bem, acontece esse putas aí. Você nunca vai conseguir tomar água e o tempo está correndo contra você. A hora derradeira está chegando. Pois é, a FF não conseguiu se livrar da cadeira elétrica. Porém, ela foi capaz de criar um espelho com o suor do velho, permitindo que ele saísse da direção segura. E a FF segura a mão desse arrombado que recebeu um choque de 2800 volts. Porém, de alguma forma, o dragão ainda estava lá. Então você quer me dizer que o mesmo idoso de 78 anos, que levou um tiro no pé, 3 tiros no braço e uma descarga elétrica de 2800 volts, consegue ficar em pé como se nada tivesse acontecido? Aquele espelho de água que a FF fez havia plânctons, e a Jolene consegue pegar essa água e devolver para o corpo da Ichiro. E logo em seguida, o Anastasia derrota o velho. Que coisa horrorosa! Agora só falta o último inimigo. E só para esclarecer, o Put enviou 4 usuários de stand para matar Jolene na aula de segurança máxima, que é onde eles estão nesse momento. Eles estão aí pois tem um osso que transformou as pessoas em plantas, que acabou dando a vida a uma criança verde. Eles conseguem pegar, mas o stand do último inimigo engole a criatura. E ele é um stand automático que não morre, então a única maneira de derrotá-lo é matando o usuário, que então esse trabalho fica para FF. FF então vai atrás do último inimigo, chamado D&D. Antes dela atirar nele, um guarda com discos na cabeça impede a FF, indicando que o White Snake já estava ali. E é revelado que o White Snake é nada mais nada menos que o Padre Put. Nossa, que surpresa! E então o Put pergunta se a FF vai tentar matar ele ou o D&D. E é lógico que ela escolhe o D&D. Assim que ela vai atirar nele, o White Snake rapidamente protege o D&D e logo em seguida tenta retirar a habilidade da FF. Como uma última opção, a FF atira na própria cabeça, entrando dentro do corpo do D&D e matando ele por dentro. E agora essa com o corpo totalmente exposto e tenta fugir com o carro. Porém não dá certo. Ela acaba caindo do carro e precisa urgentemente chegar na torneira logo à frente. Mas antes, o Put estava curioso e queria a opinião da FF sobre a criatura que havia nascido do osso. Ela consegue ganhar tempo suficiente e só a outra metade consegue chegar até a torneira e se regenerar por completo. Porém, foi o Put que deu os discos com a consciência para a FF. E assim como ele deu, ele pode remover. Ele coloca um disco na FF com a habilidade de ferver a água. Toda a água que ela for tocar vai fazer com que a água tenha uma temperatura elevada a 32 graus. Não tem organismo que consiga sobreviver nessa temperatura. E assim a FF explode.
Mas antes disso, a FF conseguiu pegar o rádio do guarda e colocou dentro do próprio corpo, conseguindo entrar em contato com o Weather Report. O que foi? Vocês pensaram que quando ela estava gritando a identidade do White Snake era à toa? Assim que o White Snake pergunta quem era, o Weather entendeu na hora a situação e enviou uma chuva muito forte. E mais uma vez, a FF volta. E na fuga, a FF se encontra com o Weather Report, ou o Weather Forecast se você viu o anime. Agora você deve ter se perguntado, por que a FF não morreu na chuva do Weather Report, sendo que o Put colocou um disco com a habilidade de ferver água nela? Esse disco no qual o Put colocou foi em uma parte da FF que estava se desfazendo. No momento em que a chuva do Weather curou a FF, aquela parte se secou e só ficou o disco no chão. Essa foi a explicação mais plausível que eu consegui fazer, então se eu estiver errado, você pode me corrigir nos comentários. FF e o Weather reencontram a Jolene e a Anastasia. O Anastasia fala que deve matar a criatura e pede o consentimento para fazer isso, mas o Weather Report não concorda com isso. Ele na verdade é tão contra essa ideia que ele acaba atacando ele, a FF e a Jolene, revelando que o Weather era na verdade o White Snake disfarçado. A Jolene e o Put lutam e como o objetivo do Put estava logo ali do lado, ele joga o disco de memórias do Jotaro no corpo quase morto do Anasui. E se um corpo morre, o disco de memórias vai junto. E bem, todos eles estão ali se sacrificando por causa desse disco. Então, a Jolene solta o Put, fazendo com que ele cumpra com o seu objetivo. E a Jolene não conseguiu recuperar o disco a tempo. Anastasia, quase morto, oferece a própria consciência para que a FF consiga viver e recuperar o disco de memórias do Jotaro. E quando o sangue toca na FF, a alma dela aparece. E vocês sabem o que isso significa. Pode ser! Anastasia! Não. Errado, Jolene. Não se preocupe. Não é o que parece. Boas notícias. O Anastasia recuperou o disco do seu pai. FF, é você aí? É você que tá falando agora? A coisa que eu mais temia era não ter a possibilidade de sequer dizer adeus aos meus amigos. Mas, no final das contas, eu consegui me despedir de você. Jolene, diga uma coisa para o Anastasia quando ele acordar. O seu corpo pertence a você. Eu preenchi todos os seus ferimentos com a consciência e vida dele. Peraí, mas do que você tá falando? FF! Adeus, Jolene. Eu não posso mais ficar aqui. Agora a FF vai desaparecer. O que você tá dizendo? Para de ser ridícula! Olha pra mim, Jolene. Esse aqui é o meu espírito. Essa é a minha consciência. Eu pude ter uma vida. Mas eu vou recuperar o disco daquele padre a qualquer custo. O seu disco de memórias, FF. Aí você vai voltar a viver. Mas esta seria uma FF diferente. Não seria esta FF aqui. Esta é quem eu sou. Aquela que se despede agora. Eu tô contente por ter conseguido me despedir. Jolene. Tá tudo bem, Jolene. Tá tudo bem de verdade. Que bom que você conseguiu o disco de volta. FF. Responda, FF. Onde você está? FF, eu não estou te ouvindo. FF! Responda, FF. FF. Desde que a FF conheceu a Jolene, ela passou a ter memórias. Memórias de rabiscos no telefone, o toque dos lençóis na cama, o cheiro de lixo, o som da porta abrindo e fechando, as conversas fiadas com a Jolene e os outros. Mas que antes disso, ela apenas obedecia às ordens sem sequer questionar, agindo como uma máquina durante anos. Até então, ela não sabia o que era viver. E então ela chegou em uma conclusão de que o significado da vida é nada mais nada menos que fazer memórias. As memórias são a fonte principal da vida. São elas que nos dão um propósito para viver. São elas que nos dão força em momentos difíceis. E são elas que nos fazem ter uma identidade.
O motivo dela ter se juntado com a Jolene não é apenas pelo motivo de proteger ela, mas sim pela gratidão e pela busca de identidade. Quando a Jolene dá a ela uma outra chance de viver, FF nota a compaixão de um humano. A partir do momento que ela se junta com a Jolene, ela encontrou um grupo, um propósito, uma conexão com os humanos, que aceitam ela do jeito que ela é, e que acolheram ela. No fundo, ela acompanha a Jolene pois ela se sente viva de verdade, e não uma máquina que tem que obedecer a ordens durante anos. Mas uma coisa é fato, ela apareceu bem pouco na obra. Se você leva em consideração que o potencial de um personagem são diversas habilidades que ela poderia ter feito na obra, então sim, ela teve o potencial desperdiçado. Mas se você leva em conta a narrativa da obra, então ela não foi desperdiçada. Esse pouco tempo de tela que ela teve se mostrou bem versátil e útil. Eu diria que ela é a melhor suporte dessa parte, ficando apenas atrás do Eder Report. E eu tenho quase certeza que isso te pegou desprevenido. Tipo, não dá pra imaginar que um organismo que se importa tanto com a própria consciência fosse se sacrificar para curar uma pessoa. Foo Fighters representa a busca de identidade, humanidade e propósito. Agora, eu te pergunto, o que significa ser humano? É quando uma pessoa possui aparência em um corpo físico de um humano? Ou algo além disso? A FF mostra que ser humano vai além de ter apenas uma aparência ou um corpo físico de um. São através de escolhas e emoções e conexões que definem quem nós somos. Viver vale a pena por causa de pessoas com quem nos importamos. Seja amizade, família, um amor. São essas pessoas que nos dão sentido para viver. FF escolhe se sacrificar, não porque ela foi obrigada a fazer isso, mas sim porque ela queria proteger seus amigos. A partir dessa escolha, isso solidifica sua evolução, de algo que foi criado para alguém real. A vida é sobre fazer memórias. Por mais que o momento de agora seja ruim, você tem capacidade de superar essas dificuldades. E eventualmente vai haver momentos bons na vida. E foi basicamente isso que a FF esclareceu pra mim. E por isso, que até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, pessoalmente falando, a FF é minha JoBro favorita. Não apenas por causa da mensagem, eu gosto da personalidade dela, da quantidade de vezes que ela se arrisca. Poxa vida, ela já quase morreu diversas vezes, só não vai ultrapassar o Polnareff. O lance dela ser uma referência a uma carta de tarô faz ela ser bem especial, já que o nome Fool se assimila com a palavra Fool da carta O Tolo. Pode ser uma ideia bem viajada minha, mas que faz total sentido, ainda mais levando em conta do significado da carta, sendo novos começos, o que aconteceu quando ela decide se juntar a Jolene, otimismo, que é quando ela diz que o presídio não é tão ruim e sugere de praticar um esporte, a disposição de toda vez se arriscar, e por fim, o entusiasmo, que é quando ela morre e diz que aquilo é a consciência dela. E bem, talvez o que eu vou dizer agora será uma coisa bem absurda, mas eu quero que vocês saibam que é apenas minha opinião / teoria, ok? Eu posso estar viajando, mas acredito eu que a FF foi a base para criar o Johnny Joestar. Veja bem, ambos atiram partes do corpo, sendo a FF Planktons e o Johnny suas unhas. Os dois precisam de bebidas para se reabastecer. Os dois podem se dividir seus membros. Os dois atiram na própria cabeça. E na campanha de JoJo All-Star Battle R, tem as lutas oficiais que aconteceu no anime e tem os desafios que o jogo coloca. E um deles é a FF contra o Johnny. Eu não sei vocês, mas esses desafios eu faço uma suposição de uma possível ligação entre os personagens. Então eu acho que a FF acaba sendo bem parecido com o Johnny. Mas lembrando, opinião / teoria minha. Enfim, eu gosto da FF, eu acho que ela foi muito boa em sua aventura. E é bem irônico pensar que um organismo que até então não tinha consciência própria passou a fazer suas próprias escolhas. Tipo, ela é um ser criado a partir do stand, só que ela não recebeu um corpo, ela aprendeu a ter um. Ao longo da jornada, ela estava protegendo os discos para não deixar de existir. Só que depois ela percebeu que ela não queria existir, ela queria viver. Quando a vida a colocou diante uma escolha, ela escolheu o outro e não a si mesma. A FF morreu, mas não como um experimento, e sim como uma amiga. Ela mostra que a vida não precisa de um começo perfeito, basta uma escolha para torná-la significativa. E é por isso que eu adoro a FF. Bom, esse foi o vídeo, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse novo formato. Dessa vez eu fiz uma pesquisa bem mais aprofundada em comparação ao vídeo do Kakyoin. Tão aprofundada que fiz questão de ler o mangá da parte 6, que até então eu não tinha lido, além da parte 7 e da parte 8. Mas é só isso mesmo, muitíssimo obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe seu gostei. Se você não gostou, deixe seu dislike e comente por que você não gostou. E é isso, muito obrigado e até a próxima.
Everybody's falling in love and I'm falling behind.